Olá, começamos mais um Saúde Ativa, um programa que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a nutricionista Naitiara Farias e vamos falar sobre aqueles cuidados com a alimentação no período do carnaval. Fiquem conosco que também teremos uma dica de saúde. Naitiara, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Muito obrigada. Vamos falar sobre uma coisa muito importante que as pessoas devem ter cuidado durante esses festejos, né? E agora que a gente está aí na semana do carnaval, muito importante. Os cuidados com a alimentação. Qual a orientação que você dá para as pessoas que vão aí curtir a folia, né, Tiara? Então, as primeiras orientações, né, é para evitar alimentos gordurosos, frituras, salgadinhos, tentar fazer uma alimentação mais leve e rica em carboidrato, né, para poder dar mais energia nessa época, apostar mais nas frutas, que é imprescindível também, que as vitaminas, sais minerais e, é claro, muita água. E aí a gente está falando de opções de lanche. Eu sei que tem gente que no dia a dia, independente de folia, de festa, já anda com as marmitinhas. E a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Para quem mesmo que vai para o bloco, camarote, ou mesmo curtir de pipoca, levar um lanche. Mas há também essa opção de levar ali uma térmicazinha, uma marmitinha, alguma coisa de casa já para que ela possa se alimentar durante esse período? Então, pode estar aí juntando a fruta com a granola, com castanha, fazer um mix, né, de castanha, uva passa, que são alimentos mais leves para poder curtir, né, essa festa. Também pode ser um sanduíche natural, sem maionese, sem ovo, né, coisa mais prática e mais leve para curtir melhor a festa. Naitiara, a gente sabe também que durante o percurso aí da folia, seja, né, onde for, tem vários ambulantes vendendo alimentos. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Na maioria das vezes são produtos industrializados, são mais práticos, né? A gente pode ter alguma forma de escolha para que evite, quem sabe, depois algum tipo de infecção? Então, a gente pede para que não seja nada com molhos prontos, né, que tenha molho, que tenha ovo, que com as altas temperaturas isso é ruim, né, para poder a gente inserir esses alimentos e curtir a folia. Então a gente pede que beba também bastante água, né, às vezes um isotônico também é bom para repor a vitamina e sais minerais que a gente perde durante essa folia. A gente fala muito sobre a água, você vê que, né, na sua fala a gente sempre traz a água de suma importância aí para a nossa vida. Durante este período aí, carnavalesco, né, Tiara, a gente tem que consumir uma quantidade a mais, fala-se muito nos 2 litros, outros já dizem que a água vai, que nem tanto nem tão pouco, mas vai dependendo do seu peso. Qual é a análise e a dica que você dá aí para o público que nos assiste já está ansioso para descer para a folia? Então, uma boa pergunta, porque na prática, né, da rotina da gente, a orientação é 2 litros. Só que a gente pega o peso da pessoa e multiplica por 35, para dar uma quantidade aí diária de água por dia que a pessoa deve ingerir. Mas já no carnaval, essa rotina do carnaval, o gasto calórico ele aumenta. Consequentemente, tem que aumentar a gestão de água. Então, o que é que a gente faz? Ou a gente aumenta essa quantidade diária de 2 litros, ou a gente ultrapassa, né, dobra essa quantidade, para poder estar ingerindo bastante água nesse período. E trazer uma outra coisa importante que me veio na cabeça agora, né, Tiara? Que é se a gente bebe água, a gente também precisa fazer xixi, né? E eu vejo casos de pessoas que a gente sabe que fica mais difícil, né? Você encontrar, às vezes tem um banheiro químico, mas está cheio. Enfim, as pessoas ficam segurando o xixi e é bom ter esse cuidado, é bom que você chame a atenção, né? Porque elas podem, possivelmente, inclusive as meninas, podem ter uma infecção depois, porque está ingerindo muito líquido e aí não está indo ao banheiro. Então, isso também é um pouco difícil, porque durante o percurso é difícil toda hora estar saindo para poder ir ao banheiro, mas tentar sempre ir ao banheiro, mesmo se não estiver tão apertada, já ter um pouco de vontade de já ir ao banheiro, para poder já estar conseguindo ingerir mais água, poder se hidratar bem. Entendi. A gente falou de frutas também, que são importantes. Tem alguma fruta específica? A gente sempre fala muito da melancia, né? A melancia, quem chupa a melancia é basicamente líquido. Mas tem alguma fruta assim que também ajude a fortalecer, a deixar a pessoa mais animada e também para a saúde, que a gente possa focar mais para levar até ou consumir mais durante esse período? Bom, as principais são banana, mamão, abacaxi, melão. Essas frutas elas são ricas em potássio e vitamina C, que também são essenciais para o trabalho muscular, né, e também para o sistema imunológico. Elas também ajudam a desintoxicar o fígado, que consequentemente consegue minimizar a ressaca no dia seguinte. São muito boas essas frutas. Então, se a gente às vezes não segue isso, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, a ressaca é uma delas, mas a gente pode ter outros problemas, né, Tiara? Se a pessoa está lá só no álcool e aí está nos industrializados, elas podem possivelmente ter outros problemas além de uma simples ressaca pós-carnaval? Pode ter sim, pode ter tontura, né, náuseas, visão turva, pode até desmaiar.
É muito bom, é importante ter esse É cuidado. essencial. Né? É essencial. A gente falou muito da água, tem as pessoas que gostam muito do álcool. Você aconselha também muito suco, que o suco também, como você tinha dito anteriormente, mas que seja o mais natural possível. Também o suco destas frutas, que sejam de frutas e não industrializados também. Então, o álcool, ele aumenta a produção de urina, né? Então, consequentemente, a gente elimina líquidos e sais minerais e vitaminas. Por isso que a gente está intercalando a bebida alcoólica com a água, né? Sempre. E aí a gente pode repor essas vitaminas e sais minerais com água de coco, isotônico e bastante água. A água é imprescindível. Natiara, eu imagino que nos seus atendimentos, né, você com certeza, a água ela se torna importante para ter os resultados. Que inclusive eu queria que você também falasse sobre uma outra coisa posterior sobre os inchaços. Mas a água, ela também ajuda no resultado final do seu paciente, porque às vezes eu imagino que ele queira perder peso, até se alimentar bem, mas o consumo é pequeno. Isso interfere? Interfere muito. Como eu falei no início, a gente pega o peso da pessoa e calcula por 35 para dar a quantidade diária. E aí, quando a pessoa não ingere muita água, acaba tendo a pele seca, unhas quebradiças, queda de cabelo, até no rendimento, né, de atletas, que eu trabalho muito com atletas, então o rendimento deles cai muito, né, fica com fadiga e dores de cabeça frequentes. Eu imagino. A gente falou sobre inchaços, eu sei que sou o papai da nutrição, mas contribui, né? Às vezes as meninas dizem, eu estou muito inchada e passa a beber bastante água e desincha. Isso é certo? Então, tem muita gente que às vezes tem medo, né? Vou beber muita água, vou ficar mais inchada. Mas totalmente ao contrário, né? Bebe muita água, vai fazer muita produção de urina para você poder eliminar aquele líquido que está no inchaço, né? Que aí começa a retenção de líquido que a gente fala, né? E até também levando um pouquinho, né, para celulite, né? Que é uma inflamação também e a água ajuda muito nesse processo. Petiscos, você teria alguma dica aí de petiscos que a gente pode, sei lá, fazer em casa, que a gente possa levar também para a folia e pode levar numa bolsa pequenininha ali para ficar petiscando? Então, tem aqueles mix com castanha, amendoim, granola, uva passa, que é uma opção muito prática. Eu passo muito meus pacientes que têm uma rotina mais corrida, né, durante o dia. Então tem essa opção também. Tem a opção de frutas, né, com granola. É uma opção que é leve, que você pode levar também para qualquer lugar. Também é uma boa. A gente está falando de quem vai brincar, quem vai estar lá ó, com seu bloquinho, sua banda favorita. Mas há aquelas pessoas que também optam por eu vou viajar, vou ficar na praia, né? Um período que as praias estão lotadas. A gente também precisa ter cuidado, até porque lá a gente está exposto ao sol, né? Água de mar, enfim. Tem que ter um cuidado também redobrado nesses locais? Então, também tem que ter cuidado porque, como a gente falou, né, alta temperatura. Então, nosso corpo tende a perder mais água nesse período, por isso tem que tomar mais cuidado também. Beber bastante água, água de coco, fazer uma refeição leve, né, que é essencial nesse período. Até na praia é mais comum ter picolé, sorvete de fruta, também para refrescar, também é uma boa opção. E até o açaí, também é uma boa opção nessa época. E é óbvio, não esquecendo da água. Quando a gente fala, ó, é um período que a gente muda a alimentação, muda a rotina e também a gente acaba fazendo uma atividade física maior, né? Para quem vai à praia até tem que a gente fala que está enfadado, vai à praia a gente volta mais cansado. Verdade. Mas quem vai curtir os bloquinhos, eles acabam fazendo caminhadas e às vezes tem pessoas que não, nessa rotina, no dia a dia, elas não fazem nenhum movimento. Você acha, né, Tiara, que quem antecede essas festas, assim, quem vai curtir, já deve ter uma atividade física antes, deve se alongar? O que elas podem fazer também para ajudar e não ficar tão cansada nesse percurso? Então, o principal que a gente vê durante a volta, né, final de ano, a virada de ano, o povo já começa a se inscrever na academia, né, começa a atividade física tá lotada. para poder aí começa a lotar a academia para poder fazer aquela preparação, né, para o carnaval, porque como eu falei, o gasto calórico ele aumenta muito nesse período, então a preparação antecipada é bom para quando chegar lá você não ter nenhum desconforto durante o percurso. A gente está falando muito sobre os cuidados, né, durante este período, mas eu queria tratar com você também sobre os cuidados do dia a dia e como é que as pessoas buscam algumas dietas, né, Tiara? Mas eu vou para um breve intervalo, já já voltamos e vocês fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta e no programa de hoje recebemos a nutricionista Naytiara Farias e estamos falando sobre os cuidados com a alimentação
durante este período do carnaval. Olha só, mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente recebe um profissional aqui da área da saúde para falar sobre um tema específico e esclarecer sua dúvida. Naytiara, a gente falou muito sobre os cuidados, né, com a alimentação durante este período. Eu queria falar com você também antes sobre uma coisa que é a restrição alimentar. Pessoas que têm restrição, né, às vezes intolerância, lactose ou alergia, enfim, ela também pode elaborar ali um cardápio diferenciado, porque ela tem um risco grande de às vezes não saber se naquele alimento tem um leite ou alguma coisa que ela não possa sofrer, né, um problema depois. Então ela pode também preparar ali uma alimentação e levar. Então, isso também é muito importante, que hoje em dia essa intolerância, né, essa alergia alimentar cresceu muito nesse período. Então, e agora esse período de carnaval é principal, porque a gente não sabe a procedência dos alimentos, não sabe se tem leite, derivados, glúten, né, o que as pessoas têm mais intolerância, alergia. Então, um olhar mais atento dessas pessoas, né, esses intolerantes, para poder também levar seus lanches, e se não puder levar, pelo menos procurar algo que seja necessário e específico para ele. Naytiara, a gente falou sobre, esclareceu diversas dúvidas, inclusive no primeiro bloco, sobre as pessoas com esse cuidado durante o período aí do carnaval, durante as festas. Mas é bom a gente trazer para as pessoas a importância também desse cuidado com buscar um profissional qualificado, habilitado. Porque, por exemplo, eu tenho o meu corpo, a minha altura, o meu peso, só que minha amiga pode ter a mesma coisa e vamos ter aí que nos alimentarmos com coisas diferentes, porque vai depender da minha necessidade nutricional, né, dos meus problemas de saúde, enfim. Fala pra gente a importância de um nutricionista na vida da pessoa. Então, isso é muito importante, porque a gente vê a busca excessiva pelo corpo perfeito, né, principalmente entre as mulheres, e aí acaba fazendo coisas indevidas, né, vai causando risco à saúde, e aí muitas pessoas acabam restringindo muito a alimentação, né, cortando carboidrato, cortando alimentos que não são benéficos, né, para a saúde, e aí acaba tendo desnutrição, tendo alguns riscos à saúde que não é bom para a gente. E aí tem muitas dietas que na verdade, todas as dietas é específica para a pessoa, você não pode fazer uma dieta igual a outra, até porque tem intolerância à lactose, diabetes, não sabe sua genética, não sabe se tem algum problema de saúde, então isso tudo é principal e devido para aquele paciente, aquela pessoa. Então a gente tem que procurar sempre profissional para estar orientando melhor, nada de buscar coisa na internet, né, que a gente vê muitos mitos e nós profissionais temos que estar sempre falando sobre isso, né, desmistificando essas crenças que a internet traz. Então é muito importante procurar um profissional para poder te orientar melhor. Eu falo muito porque assim, hoje eu já nem sei mais, né, Tiara? Antigamente o ovo, o consumo excessivo era péssimo, agora é o melhor. O leite em excesso era péssimo, agora é maravilhoso. A gente às vezes não sabe o que seguir, porque realmente as informações são muito rápidas, né? Elas entram na nossa casa, no nosso mundo, sem a gente perceber através, né, dos smartphones, enfim. E é bom a gente, sempre trago isso, gente, essa informação de que a gente tem que ter muito cuidado. Porque as pessoas seguem, às vezes, a dieta à risca de alguém que publicou lá, postou, e você pode ter um problema gravíssimo, porque você pode ter uma deficiência, né, de alguma coisa no seu corpo, nutricional. Isso pode causar um sério problema. E também ter esse cuidado psicológico, porque a cobrança realmente do corpo perfeito existe, as pessoas elas estão fazendo de tudo. Muito grande. A gente vê pessoas que têm, às vezes, o corpo é lindo e fazem cirurgias porque ainda não está na perfeição e em alguns casos até vem a óbito, né? Porque ou foi um problema que já tinha anterior ou a cirurgia não foi um sucesso. Então eu sempre trago essa informação importante de que deve-se buscar um profissional qualificado da área, né? Você, como é o seu atendimento, Naytiara? Você tem que avaliar o paciente e aí vai tratar com ele, fazer uma dieta ali, né, buscar um cardápio que seja adequado para ele atingir o objetivo. Então, a gente não conhece a vida do paciente, né? Então temos que fazer um questionário antes, né? Conversar com o paciente, ver como é a rotina, ver se tem alguma intolerância, alergia, o que gosta, o que não gosta. Tem algum problema de saúde para poder elaborar a dieta, porque é muito complexo, né? A gente também vê os exames, analisa os exames para ver se está tudo certinho, ou então a gente também manda fazer alguns exames para ver como está a saúde do paciente. E a saúde do paciente é imprescindível para a gente, né? É o mais importante. E muita gente não olha
né, por esse lado, né, vai fazendo qualquer dieta, qualquer alimentação, e não é assim. Requer um planejamento, uma consulta, uma orientação, tem tudo por trás daquela dieta, né, é muito complexo, mas muita gente não sabe disso, né, acha que é só comer tal coisa e tá bom demais, e não é assim. Sim. Tu também falou do leite, né? Que a gente fala, leite é inflamatório. Então, Né? fala pra gente, o leite, os ovos, que muita gente hoje em dia, inclusive, faz dieta e coloca os ovos na dieta. Fala pra gente aí. Então, o ruim é o excesso. Tudo em excesso não é bom para a nossa saúde. Mas o leite só é inflamatório quem tem intolerância ou alergia. Uma pessoa saudável, que não tem nenhuma patologia, o leite pode ser tomado tranquilamente. Tranquilamente. Na Tiara, a gente agora vai ver uma dica de saúde, mas já voltamos com o nosso bate-papo. Assistam. Quais os cuidados devemos tomar para aproveitar todos os dias de carnaval sem imprevistos de saúde? Primeiro é você não exagerar na bebida. Esse é um cuidado importantíssimo. Você precisa descansar. Não dá para emendar um bloco no outro, não. Ficar horas e horas, depois dar uma cochilada de 2, 3 horas, já voltar para cair no crime outra vez. Isso não dá para fazer. Uma coisa muito importante é manter a hidratação. A água é um componente essencial ao funcionamento do organismo. Não passe o tempo inteiro sem beber, ou, o que é pior, tentando se hidratar com álcool e só com refrigerante. Procura se hidratar, sair de casa hidratado e manter a hidratação durante todo o tempo que você tiver pulando junto do seu bloco. Outro cuidado muito importante é não deixar de tomar os medicamentos que você está habituado ou que você necessita tomar. Se você tem diabetes, pressão alta, cuidar dos problemas de saúde e para evitar complicações da interrupção dos tratamentos. A gente falando aí sobre a questão dos alimentos, né, da importância do que é e do que não é. Você falou da questão do excesso. Esse excesso também, porque sabe o que eu vejo às vezes, né, Tiara? As pessoas falam assim, eu não estou fazendo dieta, eu só reduzi a quantidade que eu comia. Então, isso realmente é um fato. Às vezes a pessoa, ela acrescenta uma coisa aqui, outra ali, mas no geral ela nem muda muito. Passa a fazer uma atividade física que ela não fazia e ela reduz a quantidade que ela comia. Ela também pode ter resultado? Então, isso que a gente fala é uma reeducação, né? Uma Sim. redução da quantidade que a gente já consome. E o que é que a gente pode fazer? Juntando com a atividade física, isso também é muito bom, mas é óbvio que chega no momento que a gente chama de efeito platô. Você não consegue mais ter resultado com aquela alimentação. Então, tem que ser trocada. Então, é por isso que a gente faz uma alimentação, uma dieta adequada para emagrecimento, ganho de massa muscular. Muita gente pensa que emagrecer é ficar sem comer. Então, muita gente. Isso é o contrário. Para emagrecer, para ganhar massa muscular, tem que comer de todo jeito, né? Para emagrecer, eu faço uma dieta para emagrecimento que muita gente fala, tô comendo mais do que eu consumia antes. É verdade. Né? Já ouvi Por quê? isso. Que a gente chama de densidade calórica, né? A gente está consumindo mais coisas, mais alimentos, mas com a caloria menor do que a gente estava consumindo. Então, tudo isso é uma orientação, né? Com um profissional, a gente estuda para isso, né? Não é tudo aleatório como muita gente pensa. Então, é óbvio que precisa de uma consulta, uma atenção do profissional, para poder estar tudo certinho com a saúde em dias. E, né, Tiara, você foi atleta, é isso mesmo? Na verdade, eu sou atleta. Você é atleta. Sou Você atleta de falando judô. de judô, né? Você falando sobre essa questão do comer mais, e a gente sabe que atletas como você, eles têm um gasto muito maior, Muito né? alto. Por conta muito alto. Você acaba porque você é magrinha. Tá vendo? Olha que a câmera engorda, viu? Mas eu tô aqui do lado dela, tô vendo. Você acaba tendo que consumir muito mais, assim, para aguentar esse pique desse exercício que é muito mais pesado. Então, a gente faz basicamente uns 2 treinos por dia, às vezes 3, então é um gasto calórico muito alto, então precisamos consumir vitaminas, sais minerais adequados para o nosso treinamento, né? Tem aquela refeição pós-treino, sabe o que come antes, o que dá mais energia, o que come depois para repor o que a gente perdeu, então tudo isso é importante. E atletas, a gente está falando de alto rendimento, né? Então requer uma alimentação muito adequada para ele, a gente não pode restringir, pelo contrário, tem que comer bem. Exatamente. E aí a gente volta até para a questão do carnaval, né? Desse exercício em excesso. E aí eu queria que você reforçasse, porque as pessoas pensam assim, eu já ouvi, tá? De a pessoa falar assim, poxa, eu tô gordinha, eu vou aproveitar o período do carnaval, que eu vou estar no bloquinho todo dia, vou até comer menos.
isso ela pode ter um problema, né? Porque ela vai estar ali gastando mais energia, vai reduzir a alimentação achando que porque ela vai estar lá pulando, vai comer menos, ela vai perder peso. Ela pode até perder, mas de forma que não é saudável. Então, ela vai perder, mas vai perder massa muscular. Não perde gordura. Não é gordura, né? gente. Que é o que a gente não pode perder, massa muscular, né? Que depleta o nosso músculo, né? Que a gente começa a ficar... processo de desnutrição, né? Acaba perdendo também líquidos. E nesse processo é muito ruim, porque acaba trazendo risco para a saúde, né? E tendo outras patologias de acordo com o que ela fez. Entendi. Então, aí a pessoa, ela, na verdade, ela está perdendo massa muscular. Isso, massa muscular e líquido, né? Que a gente não pode perder. Então, esse cuidado que a gente deve ter. Para as pessoas, inclusive, vou trazer isso até para a minha rotina, porque eu não era sedentária, mas era uma pessoa que fazia pouca atividade numa academia, comecei agora a caminhar e já estou correndo. Eu preciso mudar bastante assim, a minha alimentação, essa questão da água, já que eu estou fazendo um exercício que tem um impacto maior que a corrida agora, né, Tiara? Então, você tem que dar uma ênfase maior na sua alimentação, né? É óbvio que a alimentação do dia todo tem que estar em dias, mas o importante é o pré e aquele pós-treino, que vai comer antes e depois, para você não sentir náuseas nem desconforto durante o treino. E também repor que você perdeu, né, durante o treino. E esse pré, o que você fala, é uma alimentação assim mais voltada para carboidrato, para uma fruta, o pós, assim, sem a gente até especificar o que seria para cada um, porque você precisa avaliar. Isso Mas eu mesmo. estou te falando isso porque assim, eu estou caminhando os finais de semana, correndo, e eu vejo que é um número muito maior de pessoas do que eu via antes, nos meses anteriores. Eu sei que isso é por conta do carnaval também. Mas eu sei que muita gente que está assistindo, a gente está nesse mesmo embalo. Começou agora a corrida. O que você daria dica de uma forma geral, porque você precisa atender o paciente de forma Então, individual. a corrida está crescendo muito, né? Tá. Cresceu Muitos demais. clubes de corrida, Isso, inclusive, né? Isso. E também estou pegando muitos pacientes, atletas, né, de corrida agora. E aí muita gente não sabe também o que comer antes e após. Né? Muita gente come uma refeição completa, que a gente chama de carboidrato, proteína, antes do treino. E essa refeição tem que ser após. Antes do treino, a gente tem que fazer uma refeição rica em carboidratos, para dar energia para poder treinar bem. E após o treino tem que repor aquele glicogênio que a gente perdeu, que é a energia, e repor também a massa magra, né? Repor as fibras que a gente perdeu e rompeu durante o treino. E a gente faz a refeição completa, carboidrato, proteína, e a gente faz aquele batata doce com frango, né? Que todo mundo fala, né? O cuscuz, que a gente também consome muito, cuscuz com frango, com a carne, também é muito bom. Né, Tiara, essa questão agora me alertou sobre o horário de comer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu ficar acordada até 1h da manhã, eu como até 1h da manhã. E não necessariamente é uma fruta, às vezes é o que encontrar na geladeira. Qual é a dica que você dá agora para todos que nos assistem? A gente não tem nem como fazer uma avaliação em relação às festas, porque a gente às vezes chega na madrugada, né? Então, 2, 3, 4 da manhã a pessoa chega e ela está com fome, ela come para dormir, para acordar à tarde e continuar a festa. Mas no nosso dia a dia, qual é a dica que você dá, assim, até que horas eu devo comer, tantas horas antes? Tem gente que bate uma feijoada, como dizem, lá para meia-noite, 1h da manhã e deita para dormir. O que é que você fala assim, até que horas, o que é que eu devo comer? Então, na verdade, a gente tem que dormir mais cedo, né? Primeiro dormir mais cedo, né? E fazer uma refeição. Essa refeição depende muito, como você falou, a gente tem que avaliar o paciente. Mas aí à noite a gente tenta fazer uma refeição mais leve. Pode até fazer um shake com o whey protein, com a banana, uma fruta. Ou até quem consegue comer, pode até comer a batata doce com frango à noite. E muita gente também, levando aí, tem muito medo de comer carboidrato à noite. Isso. Né? Nosso organismo não sabe o horário que a gente come. Então a gente tem a gente acha que ele sabe, né, Tiara? Então, quando a gente calcula a dieta, a gente bota tudo certinho, quantidade de carboidrato, proteína. Então, o horário que a gente vai botar não interfere, porque está tudo calculado de acordo com o plano alimentar. Então, você pode consumir carboidrato à noite, de manhã, à tarde, tanto faz. O importante está tudo calculado e com a quantidade devida para a gente. Que ótimo. Suas dicas foram maravilhosas. Eu ficaria com você aqui esclarecendo e também tirando as minhas dúvidas, que eu imagino que sejam de vocês. Mas, assim, a gente vai ter outras oportunidades. Agradeço. Curtam com moderação, bebam bastante água, tenham cuidado e, olha, se beber, não dirija, por favor. Tentem aí consumir bastante alimento, como frutas, se está em casa, come uma verdurinha também que fortalece, né? Salada é impossível. Aí salada é muito importante, a sua alimentação e bastante água. Cuidem-se, tá bom? Obrigada, Tiara. Não por nada, eu que agradeço. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!